Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa conversa de boteco sobre a China. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me Hoje sorri. vamos trazer o Brasil um pouco para o debate, não para comparar o Brasil com a China, né, e achar que o que é bom para a China é bom para o Brasil, né, até porque são países diferentes, em regiões diferentes, políticas diferentes, culturas diferentes. O que a gente quer fazer um paralelo no que acontecia em determinado momento em cada país. Por exemplo, o Pedro Malan, no governo FHC, que ele foi ministro da Economia, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: a melhor política industrial é não ter política industrial. Então, assim, a leitura que se pode fazer de uma frase dessa é o desestímulo à industrialização, né? Desestímulo a apostar na infraestrutura. Paralelamente a isso, a China estava justamente fazendo o contrário, né? Investindo pesadamente na infraestrutura, na industrialização, na infraestrutura principalmente com modernização de portos, aeroportos, né, rodovias, ferrovias, trens de alta velocidade. Todas as cidades da China hoje, acima de 1 milhão de habitantes, têm metrô. Significa dizer que ela também investiu muito na mobilidade urbana, né? Enquanto o Brasil, esse processo, ele foi quase que descontinuado, digamos assim. Houve uma mudança com o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que apostou um pouco na infraestrutura, e também em mobilidade urbana, além dos portos, principalmente aeroportos, na época da Copa. Mas essas questões hoje estão praticamente paradas, né, no Brasil. Então, enquanto a China procurava crescer exportando, o Brasil imaginava crescer pelo consumo das famílias e do Estado, né? Como assim? O consumo do Estado não era investimento, era o consumo em despesa de pessoal, em pagamento da dívida. Então, talvez seja um equívoco você imaginar que você vai crescer por esse caminho. Enquanto isso, a China estava exportando, gerando superávit, entendeu? Criando reservas, né? A China, nesse período, chegou a acumular mais de 3 trilhões de reservas. Só para se ter um comparativo, o FMI nesse período ele tinha 500 milhões de dólares, né? Estamos falando de dólares de reserva. Então, o Brasil, assim, imagina-se que ele pecou um pouco nessa questão, e se fala muito do Chile. O Chile foi um país que implementou o neoliberalismo, só que é muito questionável a situação do Chile, porque o Chile tem 3 produtos de commodity, apenas 3, que é a madeira, o vinho e o peixe. E mesmo assim, a classe trabalhadora perdeu muito com tudo que foi implementado no Chile. Então, não é um exemplo que serve para o Brasil, né? Então, a China, ela, na verdade, caminhou, né, em outros campos, diferentemente do Brasil, né? A China ela investiu muito na infraestrutura, ela criou, inclusive, infraestruturas em alguns lugares que passou-se a chamar cidades ociosas. O que é isso? Cidades ociosas são onde a China investiu pesadamente na infraestrutura e não conseguiu levar as empresas para se instalarem nesses locais e conseguisse cobrir os custos do que lá foi investido. Mas como ela investe com recursos próprios, né, ela tem os bancos públicos, então não é um desequilíbrio administrável, né? Então foi dessa forma que a China consegue tocar os seus negócios, sempre com financiamento a longo prazo, né? E olhando para fora, daquilo que nós já falamos, do investimento que elas fazem em alguns países, né? Por exemplo, a China agora ela investe US$ 1 bilhão por mês na Venezuela.
porque ela precisa do petróleo, e aí ela, fazendo esse investimento, pode exportar alguns outros produtos para a Venezuela e trazer o petróleo para consumo interno. Também existe o que se fala da grande guerra com os Estados Unidos, a guerra comercial, e essa guerra comercial é permanente, né? Mas quando a gente começa a estudar o assunto, percebe que eles são parceiros que não vão, né, que existe um relacionamento muito forte, que eles não vão se separar, porque eles importam e importam entre eles, Estados Unidos e a China, né? Então toda a guerra faz parte desse processo, né? Mas o que existe é a questão da hegemonia americana, de que eles querem manter essa hegemonia e nem sempre isso acontece. Então a China procura se defender e procura, com a sua estrutura, com a sua estratégia, com o seu foco, fazer frente a essa guerra comercial com os Estados Unidos. Mas eles se complementam, eles não se separam, né? Tanto que quando o Trump entrou, ele tentou repatriar as empresas americanas que estão instaladas hoje lá na China, para que elas voltassem aos Estados Unidos, para fabricar nos Estados Unidos. Só que as empresas não aceitaram. Por quê? Porque, primeiro, elas já estão instaladas lá o custo da produção é menor, a renda per capita da China é menor, logicamente o custo de mão de obra é menor do que nos Estados Unidos. Então, por que eles iriam voltar para os Estados Unidos para fabricar um produto que iria sair mais caro? Então, o Trump perdeu essa guerra, né? E assim são essas relações. O Brasil, a gente percebe que está distante desse processo, né? O nível de nossa industrialização ficou praticamente estagnado, né? Então, com esse foco, com essa política, com essas ideias, a China continua avançando. Tá bom? Então, por hoje é só.